Boa noite, mais um Ciriberando na Rede, hoje com a amiga Renata Silva, lá de Buenos Aires, Argentina. Vamos falar sobre empreendedorismo voluntário. Pô, Emerson, você me segue, né, cara? Pô, maravilha. Vamos falar sobre, ouvir a história de Renata Silva, que mora em Buenos Aires. É uma brasileira, trabalhou aqui no Brasil e já tem acho que 15 anos morando lá. Eu tô vendo, moral, viu? Olá, Karen, tudo bem? Esperando a Renata entrar pra gente bater um papo com a Renata Silva, direto de Buenos Aires. Olá, Jorge, Mestre Careca, todo mundo entrando aí, vamos ver se a Renata chega. Salve, salve. Tudo jóia, Karen. Manda um WhatsApp aí pra Renata, Karen. Eu já mandei, eu não consegui fazer com ela uma prévia aqui pelo meu. Combinei com ela para entrar aqui agora às 7h30 em ponto. Já estou aqui no Instagram da Ciribeira para bater um papo com... Olha ela aí. Olha ela aí. Vamos convidar a Renata. Internacional. Olha ela Oiê! aí. Parecendo Como gato e rato. vai? Tudo bem? Tudo bem, Renata? Parecendo gato e rato eu e você hoje. Um para um lado, outro para o Pois outro, um é, para o lado, outro né? para o outro. Tá complicado. Esses home offices deixa a gente meio complicado com o tempo curto, né? A gente trabalha mais do que se tivesse na empresa. É verdade, é verdade. E Mas um aí, prazer estar tudo aqui com bem? vocês. Poxa, Tudo. o prazer, o prazer é todo nosso. O meu som tá bom, a imagem tá boa? Tá, aqui tá tudo ok. Aqui tá tudo ok. Para mim tá tudo ok. Se alguém falar alguma coisa aí, a gente tenta ajustar. Mas pra gente aqui tá tudo jóia. Você tá me ouvindo bem Tá também? ótimo. Eu tô ouvindo, sim. Como está a nossa Buenos Aires querida? Cortou um pouco, Roberto. Como tá Co- o quê? Como está a nossa Buenos Aires querida? Tá bem, todo mundo de quarentena aqui, né? Mais É? quarentena que aí, eu diria. Aqui a circulação é bem restringida, a gente tem que ter autorizações para poder estar circulando. Então, assim, tá bem complicado. A gente tem que ter bastante cuidado, senão é multado, não tá meio essa liberdade como tá aí no Brasil, não. A gente já teve mais restrito, né? Há uns 3 meses atrás, a gente ficou mais restrito. Hoje as coisas já estão começando A a melhorar. liberar, a liberar e tal. Mas, enfim, se Deus quiser, vamos passar por isso, né? Se Deus quiser, vamos passar por Sim, isso. sim. Eu Deixa sou, eu eu dar uma sou, giradinha aqui. sim, Aí tá. eu, eu sou um apaixonado por essa cidade que você mora, apaixonado, É muito apaixonado por bonita. isso. A questão cultural aqui é muito forte, Sim. né? Eu digo assim, é como você morasse em São Paulo, mas num ambiente, né, num metro quadrado assim muito menor É. o impacto cultural é muito forte. É muito É, legal. eu já fui aí várias vezes, então umas 8 ou 9 vezes. Então, assim, eu sou um Então apaixonado na por Buenos próxima Aires. a gente combina Vamos, tomar um vinho, comer um bife de vamos, chorizo, vamos tomar um vinho, comer um bife de chouriço dançar tango, lá, ali careca em, dançar Por- tango. ali em Porto Madeiro. Combinado. Mas, Renata, vamos lá, vamos começar um pouquinho a sua história, né? A gente tem uma amiga em comum, e eu já conversei com ela, Karen. Nós temos um trabalho, desenvolvemos um trabalho aqui no interior da Bahia, com 250 crianças aproximadamente,
e a nossa associação se chama Siribeira, Associação Sócio-Artístico, Cultural e Ambiental do Conde. E a Karen foi minha Perfeito. colega de trabalho e a gente, numa conversa para tratar de assunto profissional, ela me ligou e de repente surgiu a conversa do voluntariado e da associação e a gente viu que tinha muita coisa em comum, né? Nós já conversamos e ela me indicou, disse, olha, bate um papo com a Renata porque a Renata tem uma experiência muito legal e, pô, vai ser um momento muito bom. Na verdade, a gente aqui, a gente é um espaço que a gente convida os amigos para trocar experiência mesmo, para a gente falar um pouco da nossa associação e para ouvir, mais do que falar, para aprender, né? Porque a gente quer aprender e divulgar os trabalhos, né? Divulgar os trabalhos. Claro. Quanto mais divulgar, mais as pessoas ficam conhecendo e assim, mais gente a gente consegue A gente influencia, a gente toca, né? isso, para a causa. Então me conte aí, como é que o vírusinho, o mosquitinho do voluntariado picou a Te Renata? Desde mordeu. quando? Desde quando? Tá, deixa eu pedir um favor, porque como a gente entrou assim, então uma coisa que eu gostaria é da gente poder apertar aqui no aviãozinho e mandar para 5 pessoas que a gente tem Tá, contato aí fácil. eu não sei como é. Você vai me ensinar, porque é a minha primeira vez que eu faço isso. Você aperta no aviãozinho aí embaixo Sim. e manda para os Ah, contatos que aparecerem aí. tá. Aqui já Porque às atendi. vezes, Entendi. isso, vai lá e dá um Entendi. listar aí cada um manda para 5 e aí a gente soma mais gente aí na nossa conversa. Ah, legal. Tá vendo? Entendeu? Então, Tá eu vendo? tenho visto aí umas práticas de lives que as pessoas fazem isso e dão resultado, porque às vezes a gente divulga, mas depois na hora ela está ocupada, então não dá tempo de entrar, se esqueceu, né? Ah, que legal. Não sabia. Pronto, vou fazer aqui mais de 5, vou fazer de 10. E Pronto, as pessoas que concluí. estão aí assistindo a gente já também façam o mesmo. Pronto, Beleza. joia. Obrigado, Renato. Já aprendi, hein? De Tá nada. vendo? Tá vendo? Experiências de home office assistindo muita live. Mas Vamos lá. me conte, quando você começou com o voluntariado, com o trabalho social? Tá. Antes de começar, eu gostaria de deixar. Você sabe que eu fiz umas frases aqui pra gente, né? Joia. As frases, na verdade, quando você coloca, ela fica ao contrário, né? Mas dá Sim, pra ler? Seja a mudança que você quer ver no mundo. certo. Então, eu começaria a nossa conversa aqui por essa frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque quando a gente conhece, o autoconhecimento, né? Quando a gente percebe qual que é o papel nosso na sociedade, então a gente começa a querer mudar o metro quadrado, o cantinho que a gente está vivendo, né? Aham. Eu gosto de falar que a questão do número, quantidade, não é resultado, o resultado é qualidade, né? Se você tocar uma pessoa, você já está fazendo toda essa diferença. E aí eu vou para a nossa segunda frase. Dá para ler? Ajude uma pessoa de cada vez. E E comece comece por você, por pelo mais você, né? próximo, Pelo mais pela próximo. mais próxima, que é você. Então, assim, o bichinho lá que você falou, né, que te mordeu, na verdade, essa questão do conhecimento, o que eu posso fazer, né? E também é uma forma de me ajudar, porque se eu tô fazendo alguma coisa para alguém, eu tô me ajudando em primeiro lugar, né? Quando a gente faz uma coisa para o próximo, para o nosso irmão, na verdade, né? É muito bom um detalhe aí essas diquinhas, né? Na verdade, assim, essa percepção. Quando a gente ajuda um próximo, um irmão, é um irmão nosso, né? Não uma pessoa carente, é um irmão realmente, porque a gente somos irmãos, somos todos irmãos, né? Então, assim, não uma pessoa carente, uma pessoa necessitada. Então,
é um irmão que a gente está ajudando. E a gente tem essa retribuição em troca, né? Então, quando a Uhum. gente aponta também, que eu gosto muito de dizer isso, quando a gente aponta com Três. o dedo, mas a gente tem três voltando pra gente. Às vezes Aham. você usa pelo lado negativo, não aponte que tem três apontando para você. Mas quando você doa, você também recebe muito mais do que você dá. Então, essa questão aí é o que eu diria para você, a chave de querer fazer mais pelas pessoas, de querer estar ajudando, fazendo o seu papel no mundo, né? Qual que é o Aham. seu papel no mundo? Eu acho que isso é importante a gente descobrir. Quando você se conhece, você passa a entender o que eu posso fazer mais pelas pessoas, pelo meu país, pela minha região, pelo meu bairro, né? Uhum. E aí eu deixo outra deixinha. Eu começo a fazer dentro da minha casa. Tá. Porque fazer a caridade fora de casa, ela é muito boa, mas comece pelo dentro da sua casa, né? Uhum. Então, quando eu sou generosa, quando eu sou gentil, quando eu sou atenta, sou amorosa com uma pessoa, eu sou assim. Essa coisa nasce de mim, sai de dentro para fora. Isso é importante, sabe? E com isso eu não tô falando assim que eu sou vozinha sempre, né? A gente tem nossos momentos lá de egoísta, de querer dar lição de moral nos outros, né? Sim. Então, assim, nada, é a vivência, é querer viver num caminho aí de amor, de paz, de buscar a compreensão, né? Aí Uhum. vou ir para uma frase que eu gosto muito, né? Ter paz e nem sempre ter razão, né? Porque às vezes a gente quer ter razão sempre. A Sempre. gente quer colocar a nossa forma de pensar prevalecendo na forma de pensar das outras pessoas, né? Uhum. Então veja aí, Roberto, a gente falou, não falei nada de projeto social, mas a gente já está falando de fazer o bem, Uhum. É um, é um, entendeu? é um movimento interior, né? É uma coisa É, nossa. É que no momento que, é como você falou, você começa em casa e depois isso vai se expandindo, né? Isso vai se expandindo de forma claro. natural. É isso aí. Então, assim, quando a Renata entendeu que era legal, ou que ela se sentia bem fazendo isso, aí eu dou uma outra dica aqui, a questão da família, né? Então, tudo começa mesmo no berço. Então, assim, minha avó, minhas mães, então, vem de uma família que normalmente ajudava, né? Então, a gente, quando era pequena, nasce e vê esse modelo, né? Então, assim, ajudando numa quermesse, ajudando numa comunidade espírita, ajudando na igreja, A né? E igreja. eu gosto de falar muito aqui, tá? Essa questão de bandeira, tá? Particularmente eu sou espírita, só que, digamos assim, Deus é único, Jesus é único, Ele está em nós, entendeu? Então, assim, toda expressão, forma de fazer o bem, ela é válida. Aham, Então, assim, aham. qualquer lugar que a gente tinha oportunidade de fazer, a gente estava lá contribuindo, limpando um prato, colocando uma mesa, fazendo uma comida, né? Então, vamos lá, eu tinha 9 anos, 10 anos, eu pegava minha bicicletinha todo sábado, ia lá para o centro comunitário, tinha um sopão nos sábados, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então, eu adorava estar lá, limpava banheiro. A tia lá falava, ó, oh, preciso de gente fazer isso. Tava lá, entendeu? Eu tirava piolho da cabeça de criança, Aham. ajudava com uma brincadeirinha, né? Porque nós era criança também, né? Então tinha os adultos lá para fazer a sopa e a gente estava ali no meio da criançada, dos adultos também contribuindo. Então assim começou e é gostoso. Foi um trabalho muito assim, muita motivação. Vai ver que às vezes eu travo, a minha amiga Karen que está assistindo a gente, ela sempre fala, tá? É 15 Ó, anos vivendo ó, aqui, tá, o, gente? o sotaque argentino já está aí. Você, de vez em quando, eu senti o do interior de São Paulo também, tá? Mas o sotaque argentino está aí. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço. Entrou um amigo meu aí de Mendoza, na Argentina. Tem o Pablo Toto, Uau, que legal! mandar um abraço para Olha, ele. Pablo, É, ó, e outra, A Belém é outra amiga que acabou de entrar aí daqui também. opa, que legal. Lembrar para falar para as pessoas que estão entrando aí de seguir o Instagram da Siribeira, seguir o Instagram da Renata.
E uma outra coisa, essa live que a gente está fazendo aqui, a gente vai gravar e vai disponibilizar no canal do YouTube da Siribeira. Então vai ficar lá gravadinho para quem quiser ver depois e se inscreve lá no canal e pode assistir, tá bom? Falar para todo mundo aí. Mas continuando. Ótimo. Tá. Então, assim, lá na cidadezinha do interior, daí a gente participava desse movimento da sopa, a gente ajudava a fazer crochê. Então, assim, pensando no contexto, né, contexto social dessa casa, né, eu tinha 9 anos na época, mas pensando no contexto social dessa casa, era uma casa realmente de ajuda a famílias que estavam numa situação de vulnerabilidade, a Aham. mães que era legal aprender um crochê, aprender um artesanato, né, para ocupar a cabeça, porque cabeça vazia É. não pensa boa coisa. Então, assim, se ocupar por uma questão legal aí de estar podendo ocupar o tempo da melhor forma possível. Então, ok. Depois disso, Roberto, eu fui para outra cidade lá do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Nessa época eu já tinha 14 anos, mais ou menos, né? E foi muito legal que uma vez eu vi na revista Veja aquela campanha do Betinho, Natal Sem Fome, Aham. Me sabe? lembro, me E lembro. aquilo me sensibilizou muito. Aí eu faço uma questão também, muito importante, a gente ter a visão, olhos de ver, né? E pelo olhar do coração. Porque, às vezes, quando a gente está no nosso mundinho, a gente não vai ver o que acontece à nossa volta. Então, a gente precisa ter essa percepção de quem está pedindo uma ajuda. Como a gente vê isso? Através de um olhar, através de uma forma de falar, de uma outra Uhum. pessoa. Você já percebe se ela está boa, se ela não está boa, né? Um olhar triste, um olhar sem brilho. Então, assim, já é oportunidade ali, você está perguntando. Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Né? Hoje mesmo tem uma amiga minha que falou assim, eu preciso conversar com alguém. Peguei lá e já liguei para ela. Eu acho que ela ficou um pouquinho melhor. Não terminamos a nossa conversa. Mas assim, é ter esse tempo de disponibilizar para o próximo, sabe? Então Aham. isso eu acho legal. Então, assim, lá em Ribeirão, aí eu vi essa revista do Betinho, da campanha lá do Betinho, Natal Sem Fome. Aí eu parei, pensei, juntei uns 3 amigos lá do colégio e falei assim, gente, ó, temos essa oportunidade. E aí, vamos pensar em fazer alguma coisa? A gente tinha muito boa relação com o diretor na época, né? Um colégio de mais de 1.000 alunos, imagina. Então a gente foi lá para o diretor e falou assim: ó, a gente quer fazer uma campanha para ajudar essa campanha aqui do Natal Sem Fome. E daí ele doou para a gente, na época, a sacolinha daquela de vestibular. Ele Sim. doou pra gente. Aí a gente foi de porta em porta lá nas classes, né? Hoje não tem mais muito isso, né? Na nossa época entrava lá alguém para dar algum recado. A gente tava lá, a turma. Olha, a gente quer participar, então a gente precisa dessa colaboração de vocês. A gente entregou sacolinha para todo mundo. Então, horário lá e tal dia, todo mundo chegando com a sacolinha lá com arroz, com feijão, com farinha, com açúcar, com óleo. E eu me lembro, era um colégio muito grande, assim, a fachada. Roberto, a fachada ficou repleta de alimentos, sabe? Pense que era mais de 1.000 alunos, cada um a gente pediu meio quilo na época para cada um de alimento assim não perecível. Então, foi muito alimento. Dessa campanha, o que a gente fez? A gente buscou algumas instituições para doar. E Aham. uma delas foi a do Casa Caio. A Casa Caio em Ribeirão, ela assiste ou mesmo crianças que foram abandonadas, tá? Então Uhum. tinha um foco na época que eu estava lá, nessa época, nesse ano, tinha um foco muito grande na crianças com AIDS. Porque Tá. o que acontecia? Os pais ficavam sabendo que a criança tinha AIDS, os portadores de AIDS ficavam sabendo e acabava abandonando a criança. Abandonando. Uma realidade muito triste, mas a Casa Caio, ela ajudava crianças com AIDS, com crianças com deficiência também que eram abandonadas pela família. Hoje, essa sociedade, essa casa, ela foi absorvida pelo projeto da prefeitura. Tá? Aham. Antes era outra ONG que ajudava a Casa Sol,
que hoje ela, a própria, mas você vê o papel, né? O papel, a importância dessa casa dentro do município. E ela foi absorvida pelo projeto social da prefeitura, Aham. né? E depois dessa campanha, veja que foi um ato pontual. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ajudar a Casa a Cair todo mês. Com o quê? Com fraldas para as crianças, sabe? Aham. Então, assim, ver que uma coisa puxa a outra. A gente sempre fala, basta começar a fazer para você sentir o gosto e o prazer de fazer né, essas coisas, assim, É, o bem. O é. bem. Que não é para os outros, é para você. Porque Isso. quando você faz, você deixa seus problemas de lado. Você deixa o seu ser egoísta e veja que a outra pessoa está mais necessitada que você, Você. Uhum. né? Então, daí isso foi aí uma passagem pela cidade de Ribeirão. Depois eu passei no vestibular, fui fazer engenharia química. E daí na faculdade, a gente ficou 5 anos lá, na faculdade de engenharia, foi onde eu conheci a minha Lá. amiga Karen. Diga-se de passagem, muito CDF, né, gente? Muito comprometida, né? Com os estudos, com a faculdade. Então, assim, volto a dizer outra coisa. Nessa época, a gente não tinha um projeto social, uma bandeira, digamos assim, uma ONG e tudo mais. Mas a gente tinha muito responsabilidade com a faculdade. E aí é onde eu digo também, ser responsável é atuar dentro do bem, dentro da caridade, entendeu? Porque se a Aham. gente fosse alunas, que a gente tivesse nos DA, né, da vida, sem falar Sem, mal aqui dos que estão sem em DA, preconceito, sem sem preconceito. preconceitos, né? Mas eu digo assim, fazer bem, passar por uma faculdade, né, onde você possa falar assim, que orgulho, que deu tudo certo, né? Que a gente gostava de festa também, né, cara? A gente tava festa, a Eli aqui da faculdade também, é, assim, é festa, tanto é que a gente era do DA, a gente fazia as festas. Mas a gente passou também pela faculdade com uma responsabilidade muito legal, muito boa, né? Então marca a diferença na tua vida. E eu nunca me lembro de uma apresentação que eu vi uma vez e o professor ele falava assim, qual que é o teu plano de carreira daqui a 5 anos? Estou falando há 20 anos atrás, tá? Hoje eu tenho 40, 41, vai. 20 anos Ah, nem atrás, quando eu, parece. quando, obrigada. Quando eu escutei isso, eu falei assim, caraca, não sei. Sabe, a gente antes não tinha muitas essas coisas, né, do planejamento É, estratégico. É é. uma filosofia mais meio moderna. A Então, e quando eu gestão, a escutei gestão da pessoa, a né? gestão, exatamente. Então, quando eu escutei isso, eu falei assim, pô, legal. Então, na época, é difícil fazer um plano 5 anos, 10 anos, falar assim, onde eu quero estar depois de 10 anos, 5 anos. Mas, se você fazer o seu hoje bem feito, você está fazendo o seu passado valer a pena e você está projetando o teu futuro, Futuro. sabe? Porque quando a gente está imerso em coisa positiva, em coisa do bem, os caminhos se abrem de uma Aham. maneira muito legal, muito espontânea, né? Então eu fico a dica aí dessa minha passagem pela faculdade. No final da faculdade, eu lembro que saiu a lei de resolução de resíduos urbanos. E na época, a gente também, na faculdade, a gente juntou uma galerinha lá e fez um projeto para separar o resíduo na faculdade. Eu me lembro que foi no meu último ano de faculdade, a gente fez esse projeto, foi legal também, a gente chegou a implementar e está até hoje, né? Porque resíduo, separação, reciclagem nunca deixou de existir desde então, né? Com as, Desde com as então. legislações. E é uma coisa que as empresas, as instituições, a gente dentro de casa tem que fazer essa parte, né? Esse é o nosso papel também. Uhum. E nessa época da faculdade, outra coisa muito legal assim, que marcou minha vida foi a parte ambiental. Porque eu fiz iniciação científica no laboratório na parte de tratamento de efluentes. Então veja como uma coisa puxa a outra. Depois disso, foi onde eu tive o meu primeiro trabalho numa empresa e foi Certo. dentro da área ambiental com tratamento de efluentes, né?
E área ambiental, ela era na época, eu tô falando há 15 anos, 20 anos atrás, ela já estava muito conceituada, né? Como hoje, também para a questão da empregabilidade, que outro dia a gente teve a oportunidade com a Karen de falar para uns estudantes lá da UFRJ. Do Então, assim, SPE. exato, faz a diferença no teu currículo, né? Faz a diferença um líder hoje, ele não tem que estar conhecendo o que normalmente passa nos jornais e na televisão. Sabe por quê? Porque todo mundo tem essa informação. Um líder hoje, ele tem que pensar no que ele pode projetar, o que ele pode fazer de diferente. Porque Uhum. pegar o diário e ler e falar, eu sei o que está aqui no diário, mas todo mundo sabe. Qual que é a diferença? Então, qual que é a importância? É você ter esse momento de meditação, esse momento de paz, te escutar a voz do teu coração, da tua mente, para dizer aonde teu coração está te mandando ir, né? Uhum. E colocar o coração em tudo isso, eu acho que também faz a grande diferença. Será que o pessoal tá gostando aí ou tá muito Tá, chato? tá sim, tá sim. Tá todo mundo assim, amarradão, vendo a sua caminhada, né? Na verdade, a sua trajetória. Então, a parte ambiental, ela é importante também, né? A gente não tem que, digamos que, cuidar do meio ambiente, da natureza, né? Porque senão, daqui a pouco a gente não tem, né? Então, assim, eu acho que, como você falou, é importantíssimo a gente é, caminhar lado a lado com essa preocupação ambiental também. É, é a me sale Huella, é o como é nossa digital aqui? Impressão digital. Impressão digital. É a impressão digital nossa para o mundo, né? A gente recebeu o mundo de uma forma. A gente tem por obrigação deixar ele melhor do que a gente recebeu. É como em casa, né? Com o filho, com uma filha, a gente tem a obrigação de educar essa criança, de educar para ser um cidadão do mundo melhor, né? Com potencial aí de fazer o progresso. Então, assim, é a nossa impressão digital. Então, a gente tem que ter essa É, preocupação. e de forma sustentável, né? Na conversa com Karen, ela falou dos projetos dela de sustentabilidade, né? De painel fotovoltaico em ONGs. Poxa, é uma coisa que é um investimento que vai ser mais barato, né? Você, com o tempo, recupera o capital que investiu e sustentável, usando energia renovável. Então, não tem por que não fazer, né? Não tem por que Não não fazer. fazer. Mas aí entra também, né, Roberto, aquilo que a gente fala assim, ó, ai, cara, tem que mobilizar, tem que fazer um pouco mais. Então, às vezes as pessoas, elas não querem ter dor de cabeça, não querem fazer além da sua obrigação, né? Então, assim, volto a dizer, as pessoas, elas normalmente elas vão fazer aquilo que é fácil, que é tranquilo, elas vão estar dentro da zona de conforto delas. É, Então, é. sair da zona de conforto, trabalhar dentro dos limites da zona de conforto, é que faz a diferença, é que vai marcar essa tua diferença no mundo. Aham. E outra coisa é promover que as pessoas façam isso. Então, assim, o que eu acho interessante quando a gente faz, ou a gente entra dentro de uma associação, né, como a de vocês, é que vocês, em grupo, são mais fortes. Trabalham com mais ideias, motivam mais entre si, né? Uhum. Então, isso aí é o diferencial de você trabalhar já dentro de uma responsabilidade social. Dentro de uma responsabilidade social. Então, assim, voltando um pouquinho, né, minha trajetória, hoje eu me considero uma formiguinha, né? Tenho projetos aí para o futuro de responsabilidade social, de empreendedorismo social, sempre, nunca, na minha cabeça entra uma ideia, sai, depois entra outra, assim, é um turbilhão. Eu tenho muito, como sou muito impaciente nesse sentido, curiosa, mas ainda eu tô fazendo um trabalho bem de formiguinha mesmo, tá? De assistencialismo. Mas assim, todo Aham. mundo tem seu tempo, né? Vai Isso. muito do tempo de cada um. É importante, quando eu falei lá do autoconhecimento, é importante a gente respeitar esse tempo nosso, né? Aham. Porque a Aham. gente sabe o momento de atuar. Então, hoje, por exemplo, vou dar um testemunho aqui, quando eu fui mãe,
eu fiquei assim bem, na época, assim, nos 4 primeiros anos aí do meu filho, eu fiquei bem assim triste comigo. Eu falei, eu não posso fazer nada, eu não tenho tempo para fazer nada, sabe? Isso me deixou extremamente assim triste. E uma vez, trocando uma ideia com um senhor aí do Brasil, que ele trabalha também dentro de um projeto muito bonito, ele falou assim, filha, você é mãe. O fato de você ser mãe já é uma coisa gigante. Então, entenda o papel do ser mãe, né? Entenda esse papel, essa responsabilidade que você está tendo agora e faça da melhor forma possível, né? Aí eu fiquei super feliz, Pô, que porque, joia! porque às vezes a gente fala, se eu não estou ajudando um próximo, né, fora da minha casa, eu não estou fazendo nada. Mas não, a gente está fazendo sim. A gente está educando uma criança para ser, no dia de amanhã, um ser de luz, para fazer projeto social, para fazer o bem, para dar amor, né? Hoje nosso mundo precisa muito de amor. A gente está vivendo assim, uma situação de muita carência emocional e afetiva. A gente está no Uhum, mês de setembro, que se fala da questão do suicídio, sim. né? Então, assim, qual que é o papel nosso? Será que nesse momento a gente não tem nenhuma pessoa dentro dos nossos contatos que está pensando em se matar? Que está passando por um momento de maior dificuldade? Sabe? Então, veja, fazer ação social, trabalhar dentro do voluntariado, é ter esses olhos, essa visão de ver, assim, o mais além do nosso umbigo, eu diria, né? Não olhar tanto para o nosso umbigo e olhar mais para o que está passando à nossa volta. Não, Eu, não ficar fechados, se permitir, né? eu acho, Renata, que a sociedade evoluiu tanto que as coisas ficaram comuns, né? Você vê, morreram 50 pessoas numa invasão, numa favela tal, 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 a gente passa, olha por isso e parece que é normal, né? Foi assassinado não sei quem ali depois de uma tentativa de assalto, aí você passa, né? Ou seja, nós infelizmente nos acostumamos com isso, né? Então, Sim. é, Mas eu tenho que te vai, corrigir de uma coisa. diga, A gente não está evoluindo, não. Confia que a gente está no caminho, tomara, tomara. a gente tá no caminho correto. O problema é que às vezes a gente busca ou vê informações muito sensacionalistas, né? Não quer dizer que a informação ela é importante. Quer dizer, o que dá Ibope hoje? É notícia trágica, é notícia que vai deixar a gente triste. Mas tem muita notícia boa que não dá Ibope, que não passa na televisão, sabe? Ou que não sai numa capa de jornal ou numa manchete da televisão. Então, assim, tem muita coisa boa. Realmente tem coisa muito ruim ainda que a gente tem que trabalhar. Então, esse é o nosso papel. É o papel de fazer a diferença, de mudar. Aqui, ó, nós somos 8, tá? Nós somos 10. Será que se 10 trabalhar em 3, né? Já somos 30. Desses 30, trabalhando em mais 3, já somos 90. 90. Esse é o poder, esse é o poder da ação, da minha ação. Agora, da mesma forma, se eu faço coisa negativa, também vai ter uma ação negativa que vai Aham. repercutir para outras, muitas pessoas, né? Então, a questão aí, Roberto, eu acho que é assim, ó, pensamento positivo, sabe? Não desmotivar, não se desmotivar. Tem muita realmente notícia ruim, muita desgraça no mundo ainda, infelizmente, mas tem muita coisa boa. Se a gente, com essa live aqui, por exemplo, se a gente somar na vida de várias pessoas, essas várias pessoas vão passar a bola para frente. Aí a Uhum. questão é da empatia, que eu gosto muito dessa palavra, empatia, e é, de fazer, né? De sair e fazer acontecer, digamos assim. Deixa eu comentar uma coisa da questão da criatividade, que eu acho muito importante quando a gente fala de trabalho voluntariado, né? Isso aí, ó, a Lani, Iane ou Lani? Iane. Falou em Acho que é Iane. pensamento positivo. Iane. Pensamento positivo atrai coisas positivas.
Totalmente, Anne, porque eu gosto muito de pensar no positivo. Por isso que já te fui te cortando, Roberto, né? Tem muita coisa negativa, sim, mas vamos deixar na cabeça as coisas positivas e vamos passar essa bola para frente, né? É, e aí quando a gente cria esse hábito, é um hábito, a gente vai passar a ser positivo. Então a gente vai passar a ter esse pensamento e as outras pessoas vão se contagiar. Então a empatia, né, e o poder de contagiar os demais. É isso que a Uhum. gente tem que ter presente hoje, para qualquer coisa. Vamos lá, qual que é essa rotina dentro do trabalho? Você chegou lá e vai reunir o grupo para fazer um projeto. Se você começar assim, olha, gente, a gente tem um problema hoje, a gente tem que resolver, é complicado, né? Quem que Aham. você vai influenciar? Então aí chega lá, pessoal, ó, tem um negócio super interessante aqui que a gente precisa apoiar, é uma causa que vale a pena, entendeu? Então, assim, você já chega acontecendo, já chega fazendo. Isso que as Aham. pessoas têm que, né, tem que ter também presente no dia a dia. É o sorriso, é o brilho, é cativar, né? Aqui eu deixo uma frase que eu gosto muito, ó, cativar é amar, né? Então, quando a gente cativa, a gente ama, é conquistar o outro, né? Então, assim, a gente tem que ter toda essa coisa incorporada para fazer as coisas, fazer o bem. Mas, às vezes, a gente não vai ter isso sempre, e no caminho a gente vai somando, né? Então, essas frases que eu estou somando aqui, eu poderia te falar, é uma trajetória de coisas que hoje faz a Renata uma pessoa mais feliz, mais do bem mesmo, sabe? Além daquele pouquinho que minha família pode me dar, um pouquinho não muito, né? Que minha família pode me dar, porque a gente é somatória de várias experiências, em casa e fora de casa. Às Aham. vezes, a gente tem uma experiência negativa em casa. Vamos ser realistas. A gente pode ter muita situação desfavorável dentro de casa, mas não quer dizer que uma influencia. 100%. Ele influencia, mas a gente também pode ter aquela força de vontade de dizer, eu quero outra realidade para mim. E aí onde eu te falo, tantas comunidades, né? Então, quando você pensa numa comunidade, numa favela, o que você pensa? Em droga, em prostituição, em arma, né? Tráfico de armas, esse tipo de coisa. Quando lá tem muita pessoa que é trabalhadora, que levanta cedo para ir buscar o pão, muita criança que vai para o colégio, Colégio. sabe? Então, assim, você tem sempre as duas realidades. Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente a gente sempre tem o bem e o mal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, assim, o mal, na verdade, é a ausência do bem. O negro é a ausência da luz. Então, a gente precisa fazer com que entre luz, entre o bem, entre o amor, e aí a gente vai conseguindo ir encaixando essas pecinhas no nosso mundo que está totalmente desencaixadas e está desequilibradas. Gerar o equilíbrio, né? Isso mesmo. Tá. Bom, vamos lá. Você estava eu não esqueço, você estava na faculdade, né? No trabalho lá, junto com a parte ambiental. E aí? Bem, então daí a gente terminou, beleza. Aí eu fui conseguir meu primeiro trabalho. Aí vou mesclando um pouquinho aqui, por exemplo, né? Também muitas pessoas podem ter passado por isso. Então, quando eu fiz estágio numa empresa, e aí eu não consegui a vaga de cara. Então, eu fiquei lá um tempinho desempregada, num ônibus, indo lá para Ribeirão Preto visitar meus pais, me liga uma pessoa de uma outra fábrica, perguntando se eu já estava empregada, tudo mais. E aí foi justamente a questão ambiental que me abriu essa porta, porque eu já tinha Aham. feito o trabalho da faculdade, mais o estágio numa indústria, e daí eu tive a oportunidade de conseguir meu primeiro trabalho na parte ambiental, para implementar sistema de 14.001, sistema de Certo. gestão ambiental. Então, aí é onde eu falo, né? A questão ambiental, ela me proporcionou muitas coisas, principalmente porque eu amo fazer isso, sabe? Esse fim de semana, eu fiquei sabendo da história de um senhor, aí no interior de São Paulo, ele planta muda na casa dele, de árvores. E sabe o que ele faz?
Ele vai com a enxadinha dele e planta na cidade as mudas que cresceram. Falei, cara, olha que show, olha que espetáculo, entendeu? E, cara, ele não fez nada, entre aspas. Ele gosta de cultivar planta. E ele tá deixando essa sementinha espalhada no mundo. E ainda o repórter falou para ele, você faz isso por obrigação ou por quê? É como a hora ele já se habituou a fazer. Então ele faz como um hábito, né? Ele já toma por si como uma obrigação, né? Então, beleza. Só um parênteses aí dessa história linda que eu fiquei sabendo nesse fim de semana, que também qualquer um de nós podemos fazer. Pode fazer. Começar a fazer muda e doar, né? Plantar e fazer florescer mais lugares, que nosso mundo também está precisando de muito verde, né? O verde que dá sombra, que dá a tranquilidade, né? Quanto tá fazendo aí? Onde você tá? Aqui Nordeste, né? 28 graus. Agora estamos saindo do inverno, entrando na primavera, 28 graus, 29 graus. Hoje eu falei, esse fim de semana também falei com os meus pais, Ribeirão Preto, 40 graus. Então, assim, né, não se aguentava. Aqui tá 17, aqui ainda tá mais fresquinho. Mas eu digo, a árvore, ela é tão importante para dar sombra, né? Para equilibrar o ecossistema, para ajudar na ventilação, no oxigênio, que é tão importante, o ar puro. Então, assim, fazendo pequenas coisas, a gente já pode, entendeu? Deixar nosso mundo mais bonito, mais cheio de amor, mais cheio de luz. E essa é um pouco a ideia, né? Então, assim, quando eu fui, depois eu mudei para Curitiba. Esse foi esse primeiro trabalho que eu falei para vocês na área ambiental. E Curitiba, para quem não conhece, é a cidade ecológica do Brasil, né? Aqui fazendo um pouco de papel de marketing, né? Turista. Vão para Curitiba para vocês verem como aquela cidade é bem planejada, sabe? Ai, mira, a Lucy! Aqui, minha prima querida do coração. Ela tá falando que meu pai meu padrinho faz mudas e distribui as quem quer. É muito legal mesmo. Então, assim, e aí a gente acaba fazendo essa diferença, né? Então, quando eu fui para esse trabalho, então foi na parte de ambiental, beleza. E lá, além de fazer o teu trabalho e tudo mais, a gente teve a oportunidade de fazer um projeto social muito bonito, que chama Formando Crianças para o Futuro. Aí é onde eu falo a questão de você poder ver e enxergar teu entorno. Então, por exemplo, dentro dessa empresa, tinha um assentamento ali perto. Então, eu e mais 3 amigos também, veja, a gente não faz as coisas sozinha, né? E as coisas que a gente faz sozinha não saem bem feitas. Também sempre tem que ter opinião, somar ideias aí de outras pessoas. Não é que não sai bem feito, mas tudo ajuda, né, Soma? Melhora. Aí a gente melhora. Aí a gente chamou lá o Recursos Humanos na época da empresa e pediu para a gente poder fazer um trabalho social com essas crianças, porque a gente tinha uma parte de um centro de esporte muito grande. E aí a gente foi até a comunidade, falou com uma escola e pediu para a gente estar no contraturno escolar, tá trazendo essas crianças para estarem ali, naquele ambiente com a gente. Porque um assentamento, talvez eles não vão ter toda a condição, ou mesmo os pais trabalham, as crianças ficam sozinhas com alguém que ajuda. Então, assim, que melhor para você colocar essas crianças para fazer uma prática esportiva, né? Então, o projeto começou com uma prática esportiva. Depois, ele foi se expandindo para dentro da empresa com muitos voluntários. Que aí a gente passou a ter trabalho na parte de reforço escolar na área de matemática, línguas, sabe? Parte ambiental. E uma coisa aqui que eu queria comentar desse trabalho foi que a primeira vez que a gente reuniu as crianças foi lá no centro esportivo, a gente fez um círculo assim gigante. E a gente perguntava, o que você quer ser quando crescer? E essas crianças, elas queriam ser aquilo que ela via na realidade delas, entendeu? Sem desmerecendo aqui qualquer profissão, mas eram profissões sem muita aspiração, assim, profissional.
E quando a gente teve a possibilidade de trabalhar um pouco mais essas crianças, a questão da motivação, de abrir um pouco o horizonte delas, elas queriam ser médicos, elas queriam ser professores, elas queriam ser gerentes de uma empresa também, entendeu? Então, assim, esse é a sementinha que você plantou ali naquela criança, e aquela criança se abriu para o mundo. E hoje esse projeto cresceu muito dentro da empresa e tem muitos voluntários que trabalharam ali, né? Então, a gente impacta diretamente aquelas crianças e você impacta também aquelas pessoas que estão ali no seu trabalho. E as pessoas, elas passam a ter um sentido de generosidade muito maior. Eu digo assim, quando a gente trabalha voluntariado dentro de uma empresa, você não precisa nem trabalhar muitas questões psicológicas, assim, né? Aqueles cursos que a gente faz, como se automotivar, como ser uma pessoa bem-sucedida, sabe? Ou técnicas para você ser um super gestor. Faça voluntariado nessa empresa que você já vai ver a retribuição, essa transformação desse funcionário. Isso é uma coisa que eu confio muito, acredito muito. E aí, então, assim, lá em Curitiba, a gente fez esse trabalho e também outro trabalho que eu gostava muito, lembrando lá quando eu era pequena, lá na minha cidade do interior, eu também ajudava no sopão dos sábados e domingos. Às vezes era sábado, às vezes era domingo. E então eu estava lá também trabalhando nesse projeto aí dessa comunidade. A gente, além da comida, a gente tinha muito a comunicação. Aí é um ponto também que eu gosto muito de comentar, assim, porque as pessoas que elas precisam, mais do que o alimento, às vezes, elas precisam de uma atenção. Elas precisam de alguém que olhe nos olhos dela e pergunte como você está. Me conte um pouco do seu dia, sabe? E elas vão contar um monte de coisa para você, que você nem às vezes é coisa que está pedindo. É coisa da realidade dela, é coisa de que aconteceu com a vida dela, sabe? Você está fazendo com que alguém seja importante, sabe? Então, assim, a gente gosta de ser importante, a gente gosta de receber amor, receber atenção. Qualquer um gosta. Então, antes de dar a sopa, a gente fazia esse bate-papo com as pessoas. E isso foi muito legal, assim, foi muito significativo. Renata, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você teve, nesse período aí, algum feedback dessas, não sei, crianças, jovens ou adolescentes, assim, dessas pessoas, essas vidas serem transformadas e retribuir para aquela comunidade de alguma forma? Porque a gente tem isso lá na Siribeira, né? Nós fizemos a sexta-feira agora, foi o nosso aniversário. E os meninos programaram uma live no YouTube, fizeram uma live, joia. E a gente teve depoimento de alunos que passaram pela Siribeira, né? Por algum motivo não estão mais, mas seguiram uma carreira profissional em função daquilo que aprenderam lá e do que a Siribeira proporcionou a eles, né? Uma internacional, olha ela aí! Parecendo gato e rato. Tudo bem? Tudo bem, Renata? Parecendo gato e rato eu e você hoje. Um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro. Tá complicado. Esses home offices deixa a gente meio complicado com o tempo curto, né? A gente trabalha mais do que se estivesse na empresa. É verdade, é verdade. E aí, um prazer estar aqui bem? com vocês. Poxa, tudo. O prazer é todo nosso. O meu som tá bom? A imagem tá boa? Tá. Aqui tá tudo ok. Para mim tá tudo ok. Se alguém falar alguma coisa aí, a gente tenta ajustar. Mas pra gente aqui tá tudo jóia. Você tá me ouvindo bem também? Tá ótimo. Eu tô ouvindo, sim. Como está a nossa Buenos Aires querida? Cortou um pouco, Roberto. Como tá o quê?
como está a nossa Buenos Aires, querida? Tá bem, todo mundo de quarentena aqui, né? Mais É? quarentena que aí, eu diria. Aqui a circulação é bem restringida, a gente tem que ter autorizações para poder estar circulando. Então, assim, tá bem complicado. A gente tem que ter bastante cuidado, senão é multado, não tá meio essa liberdade como tá aí no Brasil, não. A gente já teve mais restrito, né? Há uns 3 meses atrás, a gente ficou mais restrito. Hoje as coisas já estão começando A a melhorar. liberar, a liberar e tal. Mas, enfim, né, vamos, se Deus quiser, vamos passar por isso, né? Se Deus quiser, vamos passar por Sim, isso. sim. Eu Deixa sou, eu eu dar uma sou, giradinha aqui. sim, Aí tá. eu, eu sou um apaixonado por essa cidade que você mora, apaixonado, É muito apaixonado por bonita. Buenos. A questão cultural aqui é muito forte, Sim, né? Eu digo assim, é como você morasse em São Paulo, mas num ambiente, né, num metro quadrado assim muito menor e é. o impacto cultural é muito forte. É muito É, legal. eu já fui aí várias vezes, e eu estou umas 8 ou 9 vezes. Então, assim, eu sou um apaixonado, Então apaixonado na por Buenos próxima Aires. a gente combina Vamos, tomar um vinho, comer um bife de vamos, chorizo, vamos tomar um vinho, comer um bife de chouriço dançar tango, la ali careca em, dança Por- tango. ali em Porto Madeiro. Combinado. Mas, Renata, vamos lá, vamos começar um pouquinho a sua história, né? A gente tem uma amiga em comum, e eu já conversei com ela, Karen. Nós temos um trabalho, desenvolvemos um trabalho aqui no interior da Bahia, com 250 crianças aproximadamente, e a nossa associação se chama Siribeira, Associação Uhum, Sócio-Artístico, Cultural e Ambiental do Conde. E a Karen foi minha perfeito. colega de trabalho, e a gente, numa conversa para tratar de assunto profissional, ela me ligou e de repente surgiu a conversa do voluntariado e da associação e a gente viu que tinha muita coisa em comum, né? Nós já Uhum. conversamos e ela me indicou, disse, olha, bate um papo com a Renata porque a Renata tem uma experiência muito legal e, pô, vai ser um momento muito bom. Na verdade, a gente aqui, a gente é um espaço que a gente convida os amigos para trocar experiência mesmo, para a gente falar um pouco da nossa associação e para ouvir, mais do que falar, para aprender, né? Porque a gente quer aprender e divulgar os trabalhos, né? Divulgar os trabalhos. Quanto Claro. mais, quanto mais divulgar, mais as pessoas ficam conhecendo e assim, mais gente a gente consegue A gente para influencia, a gente para toca, né? isso, para a causa. Então me conte aí, como é que o vírusinho, o mosquitinho do voluntariado picou a Te Renata? Desde mordeu. quando? Desde quando? Tá, deixa eu pedir um favor, porque como a gente entrou assim, então uma coisa que eu gostaria é da gente poder apertar aqui no aviãozinho e mandar para 5 pessoas que a gente tem Tá, contato aí fácil. eu não sei como é. Você vai me ensinar, porque é a minha primeira vez que eu faço isso. Você aperta no aviãozinho aí embaixo Sim. e manda para os Ah, contatos que aparecerem aí. tá. Aqui já Porque às atendi. vezes, Entendi. isso, vai lá e dá um Entendi. listar aí cada um manda para 5 e aí a gente soma mais gente aí na nossa conversa. Ah, legal, tá vendo? Entendeu? Então, Tá eu vendo? tenho visto aí umas práticas de lives que as pessoas fazem isso e dão resultado, porque às vezes a gente divulga, mas depois na hora ela está ocupada, então não dá tempo de entrar, se esqueceu, né? Ah, que legal, não sabia. Pronto, vou fazer aqui mais de 5, vou fazer de 10. E Pronto, as pessoas que concluí. estão aí assistindo a gente já também façam o mesmo. Pronto, Beleza. joia. Obrigado, Renato. Já aprendi, hein? De Tá nada. vendo? Tá vendo? Experiências de home office assistindo muita live. Mas Vamos lá. me conte, quando você começou com o voluntariado com o trabalho social? Tá. Antes de começar.
eu gostaria de deixar. Você sabe que eu fiz umas frases aqui pra gente, né? Joia. As frases, na verdade, quando você coloca, ela fica ao contrário, né? Mas dá Sim, para ler? Seja a mudança que você quer ver no mundo. certo. Então, eu começaria a nossa conversa aqui por essa frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque quando a gente conhece, o autoconhecimento, né? Quando a gente percebe qual que é o papel nosso na sociedade, então a gente começa a querer mudar o metro quadrado, o cantinho que a gente está vivendo, né? Aham, Eu gosto de falar que a questão do número, quantidade, não é resultado, o resultado é qualidade, né? Se você tocar uma pessoa, você já está fazendo toda essa diferença. E aí eu vou para a nossa segunda frase. Dá para ler? aham. Ajude uma pessoa de cada vez. E E comece comece por você, é por pelo mais você, né? próximo. Pelo mais Pela próximo. mais próxima, que é você. Então, assim, o bichinho lá que você falou, né, que te mordeu, na verdade, essa questão do conhecimento, o que eu posso fazer, né? E também é uma forma de me ajudar, porque se eu tô fazendo alguma coisa para alguém, eu tô me ajudando em primeiro lugar, né? Quando a gente faz uma coisa para o próximo, para o nosso irmão, na verdade, né? É muito bom um detalhe aí essas diquinhas, né? Na verdade, assim, essa percepção. Quando a gente ajuda um próximo, um irmão, é um irmão nosso, né? Não Aham, uma pessoa carente, é um irmão realmente, porque a gente somos irmãos, somos todos irmãos, né? Então, assim, não uma pessoa carente, uma pessoa necessitada. Então, é um irmão que a gente está ajudando. E a gente tem essa retribuição em troca, né? Então, quando a aham. gente aponta também, que eu gosto muito de usar isso, quando a gente aponta com Três. o dedo, mas a gente tem três voltando pra gente. Às Aham, vezes você usa pelo lado negativo, não aponte que tem três apontando para você. Mas quando você doa, você também recebe muito mais do que você dá. Então, essa questão aí é o que eu diria para você, a chave de querer fazer mais pelas pessoas, de querer estar ajudando, fazendo o seu papel no mundo, né? Qual que é o aham. seu papel no mundo? Eu acho que isso é importante a gente descobrir. Quando você se conhece, você passa a entender o que eu posso fazer mais pelas pessoas, pelo meu país, pela minha região, pelo meu bairro, né? Uhum. E aí eu deixo outra deixinha. Eu começo a fazer dentro da minha casa. Tá. Porque fazer a caridade fora de casa, ela é muito boa, mas comece pelo dentro da sua casa, né? Uhum. Então, quando eu sou generosa, quando eu sou gentil, quando eu sou atenta, sou amorosa com uma pessoa, eu sou assim. Essa coisa nasce de mim, sai de dentro para fora. Isso é importante, sabe? E com isso eu não tô falando assim que eu sou vozinha sempre, né? A gente tem nossos momentos lá de egoísta, de querer dar lição de moral nos outros, né? Sim. Então, assim, nada, é a vivência, é querer viver num caminho aí de amor, de paz, de buscar a compreensão, né? Aí Uhum. vou ir para uma frase que eu gosto muito, né? Ter paz e nem sempre ter razão, né? Porque às vezes a gente quer ter razão sempre. A Sempre. gente quer colocar a nossa forma de pensar prevalecendo na forma de pensar das outras pessoas, né? Uhum. Então veja aí, Roberto, a gente falou, não falei nada de projeto social, mas a gente já está falando de fazer o bem, Uhum. É um, é um, entendeu? é um movimento interior, né? É uma coisa É, nossa. É que no momento que, é como você falou, você começa em casa e depois isso vai se expandindo, né? Isso vai se expandindo de forma claro. natural. É isso aí. Então, assim, quando a Renata entendeu que era legal, ou que ela se sentia bem fazendo isso, aí eu dou uma outra dica aqui, a questão da família, né? Então, tudo começa mesmo no berço. Então, assim, minha avó, minhas mães, então, vem de uma família que normalmente ajudava, né? Então, a gente, quando era pequena, nasce.
e ver esse modelo, né? Então, assim, ajudando numa quermesse, ajudando numa comunidade espírita, ajudando na igreja, A né? E eu igreja. gosto de falar muito aqui, tá? Essa questão de bandeira, tá? Particularmente eu sou espírita, só que, digamos assim, Deus é único, Jesus é único, Ele está em nós, entendeu? Então, assim, toda expressão, forma de fazer o bem, ela é válida. Aham, Então, assim, aham. qualquer lugar que a gente tinha oportunidade de fazer, a gente estava lá contribuindo, limpando um prato, colocando uma mesa, fazendo uma comida, né? Então, vamos lá, eu tinha 9 anos, 10 anos, eu pegava minha bicicletinha todo sábado, ia lá para o centro comunitário, tinha um sopão nos sábados, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então, eu adorava estar lá, limpava banheiro. A tia lá falava, ó, é preciso de gente fazer isso. Tava lá, entendeu? Eu tirava piolho da cabeça de criança, Aham. ajudava com uma brincadeirinha. Na época nós era criança também, né? Então tinha os adultos lá para fazer a sopa e a gente estava ali no meio da criançada, dos adultos também contribuindo. Então, assim começou e é gostoso. Foi um trabalho muito assim, muita motivação. Vai ver que às vezes eu travo, a minha amiga Karen que está assistindo a gente, ela sempre fala, tá? É 15 Ó, anos vivendo ó, aqui, tá, gente? o sotaque argentino já está aí. Você, de vez em quando, eu senti o do interior de São Paulo também, tá? Mas o sotaque argentino está aí. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço. Entrou um amigo meu aí de Mendoza, na Argentina. Tem o Pablo Toto, Uau, que legal! mandar um abraço para Olha, ele. Pablo, É, ó, e outra, A Belém é outra amiga que acabou de entrar aí daqui também. opa, que legal. Lembrar para falar para as pessoas que estão entrando aí de seguir o Instagram da Siribeira, seguir o Instagram da Renata. E uma outra coisa, essa live que a gente está fazendo aqui, a gente vai gravar e vai disponibilizar no canal do YouTube da Siribeira. Então vai ficar lá gravadinho para quem quiser ver depois e se inscreve lá no canal e pode assistir, tá bom? Falar para todo mundo aí. Mas continuando. Ótimo. Tá. Então, assim, lá na cidadezinha do interior, daí a gente participava desse movimento da sopa, a gente ajudava a fazer crochê. Então, assim, pensando no contexto, né, contexto social dessa casa, né, eu tinha 9 anos na época, mas pensando no contexto social dessa casa, era uma casa realmente de ajuda a famílias que estavam numa situação de vulnerabilidade, a Aham. mães que era legal aprender um crochê, aprender um artesanato, né, para ocupar a cabeça, porque cabeça vazia É. não pensa boa coisa. Então, assim, se ocupar por uma questão legal aí de estar podendo ocupar o tempo da melhor forma possível. Então, ok. Depois disso, Roberto, eu fui para outra cidade lá do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Nessa época eu já tinha 14 anos, mais ou menos, né? E foi muito legal que uma vez eu vi na revista Veja aquela campanha do Betinho, Natal Sem Fome, Aham. Me sabe? lembro, me E lembro. aquilo me sensibilizou muito. Aí eu faço uma questão também, muito importante, a gente ter a visão, olhos de ver, né? E pelo olhar do coração. Porque, às vezes, quando a gente está no nosso mundinho, a gente não vai ver o que acontece à nossa volta. Então, a gente precisa ter essa percepção de quem está pedindo uma ajuda. Como a gente vê isso? Através de um olhar, através de uma forma de falar de uma outra Aham. pessoa. Você já percebe se ela está boa, se ela não está boa, né? Um olhar triste, um olhar sem brilho. Então, assim, já é oportunidade ali, você está perguntando. Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Né? Hoje mesmo tem uma amiga minha que falou assim, eu preciso conversar com alguém. Peguei lá e já liguei para ela. Eu acho que ela ficou um pouquinho melhor. Não terminamos a nossa conversa. Mas assim, ter esse tempo de disponibilizar para o próximo, sabe? Então Aham. isso eu acho legal. Então, assim, lá em Ribeirão aí eu vi essa revista do Betinho, da campanha lá do Betinho, Natal Sem Fome. Aí eu parei, pensei, juntei uns 3 amigos lá do colégio e falei assim, gente, ó, temos essa oportunidade. E aí, vamos pensar em fazer alguma coisa? A gente tinha muito boa relação com o diretor na época, né? Um colégio de mais de 1.000 alunos, imagina. Então a gente foi lá para o diretor e falou assim: ó, a gente quer
fazer uma campanha para ajudar essa campanha aqui do Natal Sem Fome. E daí ele doou pra gente, na época, a sacolinha daquela de vestibular. Ele Sim. doou pra gente. Aí a gente foi de porta em porta lá nas classes, né? Hoje não tem mais muito isso, né? Na nossa época entrava lá alguém para dar algum recado. A gente tava lá, a turma. Olha, a gente quer participar, então a gente precisa dessa colaboração de vocês. A gente entregou sacolinha para todo mundo. Então, horário lá e tal dia, todo mundo chegando com a sacolinha lá com arroz, com feijão, com farinha, com açúcar, com óleo. E eu me lembro, era um colégio muito grande, assim, a fachada. Roberto, a fachada ficou repleta de alimentos, sabe? Pensa que era mais de 1.000 alunos, cada um a gente pediu meio quilo na época para cada um de alimento assim não perecível. Então, foi muito alimento. Dessa campanha, o que a gente fez? A gente buscou algumas instituições para doar. E Aham. uma delas foi a do Casa Caio. A Casa Caio em Ribeirão, ela assiste pessoas, ou mesmo crianças, que foram abandonadas, tá? Então Uhum. tinha um foco na época que eu estava lá, nessa época, nesse ano, tinha um foco muito grande nas crianças com AIDS. Porque Tá. o que acontecia? Os pais ficavam sabendo que a criança tinha AIDS, os portadores de AIDS ficavam sabendo e acabava abandonando a criança. Abandonando. Uma realidade muito triste, mas a Casa Caio, ela ajudava crianças com AIDS, com crianças com deficiência também que eram abandonadas pela família. Hoje, essa sociedade, essa casa, ela foi absorvida pelo projeto da prefeitura. Tá? Aham. Antes era outra ONG que ajudava a Casa Sol, que hoje a própria. Mas você vê o papel, né? O papel, a importância dessa casa dentro do município. E ela foi absorvida pelo projeto social da prefeitura, Aham. né? E depois dessa campanha, veja que foi um ato pontual. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ajudar a Casa Cair todo mês. Com o quê? Com fraldas para as crianças, Aham. sabe? Então, assim, ver que uma coisa puxa a outra. A gente sempre fala, basta começar a fazer para você sentir o gosto e o prazer de fazer né, essas coisas assim, É. o bem, É. que não é para os outros, é para você. Porque Isso. quando você faz, você deixa seus problemas de lado, você deixa o seu ser egoísta e veja que a outra pessoa está mais necessitada que você, Você. Uhum. né? Então, daí isso foi aí uma passagem pela cidade de Ribeirão. Depois eu passei no vestibular, fui fazer engenharia química. E daí na faculdade, a gente ficou 5 anos lá, na faculdade de engenharia, foi onde eu conheci a minha Lá. amiga Karen. Diga-se de passagem, muito CDF, né, gente? Muito comprometida, né? Com os estudos, com a faculdade. Então, assim, volto a dizer outra coisa. Nessa época, a gente não tinha um projeto social, uma bandeira, digamos assim, uma ONG e tudo mais. Mas a gente tinha muito responsabilidade com a faculdade. E aí é onde eu digo também, ser responsável é atuar dentro do bem, dentro da caridade, entendeu? Porque se a Aham. gente fosse alunas, que a gente tivesse nos DA, né, da vida, sem falar Sem, mal aqui dos que estão sem em DA, preconceito, sem sem preconceito. preconceitos, né? Mas eu digo assim, fazer bem, passar por uma faculdade, né, onde você possa falar assim, que orgulho, que deu tudo certo, né? Que a gente gostava de festa também, né, cara? A gente tava festa, a Eli aqui da faculdade também, é, assim, é festa, tanto é que a gente era do DA, a gente fazia as festas. Mas a gente passou também pela faculdade com uma responsabilidade muito legal, muito boa, né? Então marca a diferença na tua vida. E eu nunca me lembro de uma apresentação que eu vi uma vez e o professor ele falava assim, qual que é o teu plano de carreira daqui a 5 anos? Estou falando há 20 anos atrás, tá? Hoje eu tenho 40, 41, vai. 20 anos Ah, nem atrás, parece. Obrigada. Quando eu escutei isso, eu falei assim, caraca, não sei. Sabe, a gente antes não tinha muitas essas coisas, né, do planejamento É, estratégico. é.
É É, uma filosofia mais meio moderna. a Então, e quando eu gestão, a escutei gestão da pessoa, a né? gestão, exatamente. Então, quando eu escutei isso, eu falei assim, pô, legal. Então, na época, é difícil fazer um plano 5 anos, 10 anos, falar assim, onde eu quero estar depois de 10 anos, 5 anos. Mas, se você fazer o seu hoje bem feito, você está fazendo o seu passado valer a pena e você está projetando o teu futuro, Futuro. sabe? Porque quando a gente está imerso em coisa positiva, em coisa do bem, os caminhos se abrem de uma maneira muito legal, muito espontânea, né? Então eu fico a dica aí dessa minha passagem pela faculdade. No final da faculdade, eu lembro que saiu a lei de resolução de resíduos urbanos. E na época, a gente também, na faculdade, a gente juntou uma galerinha lá e fez um projeto para separar o resíduo na faculdade. Eu me lembro que foi no meu último ano de faculdade, a gente fez esse projeto, foi legal também, a gente chegou a implementar e está até hoje, né? Porque resíduo, separação, reciclagem nunca deixou de existir desde então, né? Desde Com as então. legislações. E é uma coisa que as empresas, as instituições, a gente dentro de casa tem que fazer essa parte, né? Esse é o nosso papel também. Uhum. E nessa época da faculdade, outra coisa muito legal assim, que marcou minha vida foi a parte ambiental. Porque eu fiz iniciação científica no laboratório na parte de tratamento de efluentes. Então veja como uma coisa puxa a outra. Depois disso, foi onde eu tive o meu primeiro trabalho numa empresa e foi Certo. dentro da área ambiental com tratamento de efluentes, né? E área ambiental, ela era na época, estou falando há 15 anos, 20 anos atrás, ela já estava muito conceituada, né? Como hoje, também para a questão da empregabilidade, que outro dia a gente teve a oportunidade com a Karen de falar para uns estudantes lá da UFRJ. Do Então, assim, SPE. exato, faz a diferença no teu currículo, né? Faz a diferença um líder hoje, ele não tem que estar conhecendo o que normalmente passa nos jornais e na televisão. Sabe por quê? Porque todo mundo tem essa informação. Um líder hoje, ele tem que pensar no que ele pode projetar, o que ele pode fazer de diferente. Porque Uhum. pegar o diário e ler e falar, eu sei o que está aqui no diário, mas todo mundo sabe. Qual que é a diferença? Então, qual que é a importância? É você ter esse momento de meditação, esse momento de paz, te escutar a voz do teu coração, da tua mente, para dizer aonde teu coração está te mandando ir, né? Uhum. E colocar o coração em tudo isso, eu acho que também faz a grande diferença. Será que o pessoal tá gostando aí ou tá muito Tá, chato? tá sim, tá sim. Tá todo mundo assim, amarradão, vendo a sua caminhada, né? Na verdade, a sua trajetória. Então, a parte ambiental, ela é importante também, né? A gente não tem que, digamos que, cuidar do meio ambiente, da natureza, né? Porque senão, daqui a pouco a gente não tem, né? Então, assim, eu acho que, como você falou, é importantíssimo a gente é, caminhar lado a lado com essa preocupação ambiental também. É, é a me sale Huella, como é nossa digital aqui? Impressão digital. Impressão digital. É a impressão digital nossa para o mundo, né? A gente recebeu o mundo de uma forma. A gente tem por obrigação deixar ele melhor do que a gente recebeu. É como em casa, né? Com o filho, com uma filha, a gente tem a obrigação de educar essa criança, de educar para ser um cidadão do mundo melhor, né? Com potencial aí de fazer o progresso. Então, assim, é nossa impressão digital. Então, a gente tem que ter essa É, preocupação. e de forma sustentável, né? Na conversa com Karen, ela falou dos projetos dela de sustentabilidade, né? De painel fotovoltaico em ONGs. Poxa, é uma coisa que é um investimento que vai ser mais barato, né? Você, com o tempo, recupera o capital que investiu e sustentável, usando energia renovável. Então, não tem por que não fazer, né? Não tem por que Não não fazer. fazer.
Mas aí entra também, né, Roberto, aquilo que a gente fala assim, ó, ai, cara, tem que mobilizar, tem que fazer um pouco mais. Então, às vezes as pessoas, elas não querem ter dor de cabeça, não querem fazer além da sua obrigação, né? Então, assim, volto a dizer, as pessoas, elas normalmente elas vão fazer aquilo que é fácil, que é tranquilo, elas vão estar dentro da zona de conforto delas. É, Então, é. sair da zona de conforto, trabalhar dentro dos limites da zona de conforto, é que faz a diferença, é que vai marcar essa tua diferença no mundo. Aham, E outra coisa é promover que as pessoas façam isso. Então, assim, o que que eu acho interessante quando a gente faz, ou a gente entra dentro de uma associação, né, como a de vocês, é que vocês, em grupo, são mais fortes. Trabalham com mais ideias, motivam mais entre si, né? uhum, Então, isso aí é o diferencial de você trabalhar já dentro de uma responsabilidade social. Dentro de uma responsabilidade social. Então, assim, voltando um pouquinho, né, minha trajetória, hoje eu me considero uma formiguinha, né? Tenho projetos aí para o futuro de responsabilidade social, de empreendedorismo social, sempre, nunca, na minha cabeça entra uma ideia, sai, depois entra outra, assim, é um turbilhão. Eu tenho muito, como sou muito impaciente nesse sentido, curiosa, mas ainda eu tô fazendo um trabalho bem de formiguinha mesmo, tá? De assistencialismo. Mas assim, todo aham. mundo tem seu tempo, né? Vai Isso. muito do tempo de cada um. É importante, quando eu falei lá do autoconhecimento, é importante a gente respeitar esse tempo nosso, né? Aham, Porque a aham. gente sabe o momento de atuar. Então, hoje, por exemplo, vou dar um testemunho aqui, quando eu fui mãe, eu fiquei assim bem, na época, assim, nos 4 primeiros anos aí do meu filho, eu fiquei bem assim triste comigo. Eu falei, eu não posso fazer nada, eu não tenho tempo para fazer nada, sabe? Isso me deixou extremamente assim triste. E uma vez, trocando uma ideia com um senhor aí do Brasil, que ele trabalha também dentro de um projeto muito bonito, ele falou assim, filha, você é mãe. O fato de você ser mãe já é uma coisa gigante. Então, entenda o papel do ser mãe, né? Entenda esse papel, essa responsabilidade que você está tendo agora e faça da melhor forma possível, né? Aí eu fiquei super feliz, Pô, que porque, joia. porque às vezes a gente fala, se eu não estou ajudando um próximo, né, fora da minha casa, eu não estou fazendo nada. Mas não, a gente está fazendo sim. A gente está fazendo, a gente está educando uma criança para ser, no dia de amanhã, um ser de luz, para fazer projeto social, para fazer o bem, para dar amor, né? Hoje nosso mundo precisa muito de amor. A gente está vivendo assim, uma situação de muita carência emocional e afetiva. A gente está no Uhum, mês de setembro, que se fala da questão do suicídio, sim. né? Então, assim, qual que é o papel nosso? Será que nesse momento a gente não tem nenhuma pessoa dentro dos nossos contatos que está pensando em se matar? Que está passando por um momento de maior dificuldade? Sabe? Então, veja, fazer ação social, trabalhar dentro do voluntariado, é ter esses olhos, essa visão de ver, assim, o mais além do nosso umbigo, eu diria, né? Não olhar tanto para o nosso umbigo e olhar mais para o que está passando à nossa volta. Não, Eu, não ficar fechados, se permitir, né? eu acho, Renata, que a sociedade evoluiu tanto que as coisas ficaram comuns, né? Você vê, morreram 50 pessoas numa invasão, numa favela tal, 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 a gente passa, olha por isso e parece que é normal, né? Foi assassinado não sei quem ali depois de uma tentativa de assalto, bererê, bererê. Aí você passa, né? Ou seja, nós infelizmente nos acostumamos com isso, né? Então, Sim. é, Mas eu tenho que te vai, corrigir de uma coisa. diga, A gente não está evoluindo, não. Confia que a gente está no caminho, a tomara, gente está tomara. a gente tá no caminho correto. O problema é que às vezes a gente
busca ou vê informações muito sensacionalistas, né? Não quer dizer que a informação ela é importante. Quer dizer, o que dá Ibope hoje? É notícia trágica, é notícia que vai deixar a gente triste. Mas tem muita notícia boa que não dá Ibope, que não passa na televisão, sabe? Ou que não sai numa capa de jornal ou numa manchete da televisão. Então, assim, tem muita coisa boa. Realmente tem coisa muito ruim ainda que a gente tem que trabalhar. Então, esse é o nosso papel. É o papel de fazer a diferença, de mudar. Aqui, ó, nós somos 8, tá? Nós somos 10. Será que se 10 trabalhar em 3, né? Já somos 30. Desses 30, trabalhando em mais 3, já somos 90. 90. Esse é o poder da ação, da minha ação. Agora, da mesma forma, se eu faço coisa negativa, também vai ter uma ação negativa que vai repercutir para muitas pessoas, né? Então, a questão aí, Roberto, eu acho que é assim, ó, pensamento positivo, sabe? Não desmotivar, não se desmotivar. Tem muita realmente notícia ruim, muita desgraça no mundo ainda, infelizmente, mas tem muita coisa boa. Se a gente, com essa live aqui, por exemplo, se a gente somar na vida de várias pessoas, essas várias pessoas vão passar a bola para frente. Aí a questão é da empatia, que eu gosto muito dessa palavra, empatia, e de fazer, né? De sair e fazer acontecer, digamos assim. Deixa eu comentar uma coisa da questão da criatividade, que eu acho muito importante quando a gente fala de trabalho voluntariado, né? Isso aí, ó, a Lani, Iane ou Lani? Iane. Falou em Acho que é pensamento positivo. Iane. Pensamento positivo atrai coisas positivas. Totalmente, Iane, porque eu gosto muito de pensar no positivo. Por isso que eu já fui te cortando, Roberto, né? Tem muita coisa negativa, sim, mas vamos deixar na cabeça as coisas positivas e vamos passar essa bola para frente, né? E aí quando a gente cria esse hábito, é um hábito, a gente vai passar a ser positivo. Então a gente vai passar a ter esse pensamento e as outras pessoas vão se contagiar. Então a empatia, né, e o poder de contagiar os demais. É isso que a gente tem que ter presente hoje, para qualquer coisa. Vamos lá, qual que é essa rotina dentro do trabalho? Você chegou lá e vai reunir o grupo para fazer um projeto. Se você começar assim, olha, gente, a gente tem um problema hoje, a gente tem que resolver, é complicado, né? Quem que você vai influenciar? Então aí chega lá, pessoal, ó, tem um negócio super interessante aqui que a gente precisa apoiar, é uma causa que vale a pena, entendeu? Então, assim, você já chega acontecendo, já chega fazendo. Isso que as pessoas têm que, né, tem que ter também presente no dia a dia. É o sorriso, é o brilho, é cativar, né? Aqui eu deixo uma frase que eu gosto muito, ó. Cativar é amar, né? Então, quando a gente cativa, a gente ama, é conquistar o outro, né? Então, assim, a gente tem que ter toda essa coisa incorporada para fazer as coisas, fazer o bem. Mas, às vezes, a gente não vai ter isso sempre, e no caminho a gente vai somando, né? Então, essas frases que eu estou somando aqui, eu poderia te falar, é uma trajetória de coisas que hoje faz a Renata uma pessoa mais feliz, mais do bem mesmo, sabe? Além daquele pouquinho que minha família pode me dar, um pouquinho não muito, né? Que minha família pode me dar, porque a gente é somatória de várias experiências, em casa e fora de casa. Às vezes, a gente tem uma experiência negativa em casa. Vamos ser realistas. A gente pode ter muita situação desfavorável dentro de casa, mas não quer dizer que uma influencia. E 100%. Ele influencia, mas a gente também pode ter aquela força de vontade de dizer, eu quero outra realidade para mim. E aí onde eu te falo, tantas comunidades, né? Então quando você pensa numa comunidade, numa favela, o que você pensa? Em droga, em prostituição, em arma, né? Tráfico de armas, esse tipo de coisa. Quando lá tem muita pessoa
que é trabalhadora, que levanta cedo para ir buscar o pão, muita criança que vai para o colégio, Colégio. sabe? Então, assim, você tem sempre as duas realidades. Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente a gente sempre tem o bem e o mal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, assim, o mal, na verdade, é a ausência do bem. O negro é a ausência da luz. Então, a gente precisa fazer com que entre luz, entre o bem, entre o amor, e aí a gente vai conseguindo ir encaixando essas pecinhas no nosso mundo que está totalmente desencaixadas e está desequilibradas. Gerar o equilíbrio, né? Isso mesmo. Tá. Bom, vamos lá. Você estava não esqueço, você estava na faculdade, né? No trabalho lá, junto com a parte ambiental. E aí? Bem, então daí a gente terminou, beleza. Aí eu fui conseguir meu primeiro trabalho. Aí vou mesclando um pouquinho aqui, por exemplo, né? Também muitas pessoas podem ter passado por isso. Então, quando eu fiz estágio numa empresa, e aí eu não conseguia a vaga de cara. Então, eu fiquei lá um tempinho desempregada, num ônibus, indo lá para Ribeirão Preto visitar meus pais, me liga uma pessoa de uma outra fábrica, perguntando se eu já estava empregada e tudo mais. E aí foi justamente a questão ambiental que me abriu essa porta. Porque eu já tinha Uhum. feito o trabalho da faculdade, mais o estágio numa indústria, e daí eu tive a oportunidade de conseguir meu primeiro trabalho na parte ambiental, para implementar sistema de 14.001, sistema de Certo. gestão ambiental. Então, aí é onde eu falo, né? A questão ambiental, ela me proporcionou muitas coisas, principalmente porque eu amo fazer isso, sabe? Esse fim de semana, eu fiquei sabendo da história de um senhor, aí no interior de São Paulo, ele planta muda na casa dele, de árvores. E sabe o que ele faz? Ele vai com a enxadinha dele e planta na cidade as mudas que cresceram. Falei, cara, olha que show, olha que espetáculo, entendeu? E, cara, ele não fez nada, entre aspas. Ele gosta de cultivar planta. E ele tá deixando essa sementinha espalhada no mundo. E ainda o repórter falou para ele, você faz isso por obrigação ou por quê? É como a hora ele já se habituou a fazer. Então ele faz como um hábito, né? Uhum. Ele já toma por si como uma obrigação, né? Então, beleza. Só um parênteses aí dessa história linda que eu fiquei sabendo nesse fim de semana, que também qualquer um de nós podemos fazer. Pode fazer. Começar a fazer muda e doar, né? Plantar e fazer florescer mais lugares, que nosso mundo também está precisando de muito verde, né? Verde. O verde que dá sombra, que dá a tranquilidade, né? Quanto tá fazendo aí? Onde você tá? Aqui Nordeste, né? 28 graus. Agora estamos saindo do inverno, entrando na primavera, 28 graus, 29 graus. Hoje eu falei, esse fim de semana também falei com os meus pais, Ribeirão Preto, 40 graus. Então, assim, né, não se aguentava. Aqui tá 17, aqui ainda tá mais fresquinho. Mas eu digo, a árvore, ela é tão importante para dar sombra, né? Para equilibrar o ecossistema, para ajudar na ventilação, no oxigênio, que é tão Oxigênio. importante, o ar puro. Então, assim, fazendo pequenas coisas, a gente já pode é, entendeu? Deixar nosso mundo mais bonito, mais cheio de amor, mais cheio de luz. E essa é um pouco a ideia, né? Então, assim, quando eu fui, depois eu mandei para Curitiba. Esse foi esse primeiro trabalho que eu falei para vocês na área ambiental. E Curitiba, para quem não conhece, é a cidade ecológica do Brasil, É. né? Uhum. Aqui fazendo um pouco de papel de Marketing. marketing, né, turista, vão para Curitiba para vocês verem como aquela cidade é bem planejada, sabe? Ai, mira, a Lucy! Aqui, minha prima querida do coração, ela tá falando que meu padrinho, faz mudas e Uhum. distribui as quem quer. É muito legal mesmo. É, então, assim, e aí a gente acaba fazendo essa diferença, né? Então, quando eu fui para esse trabalho, então foi na parte de ambiental, beleza. E lá, além de fazer o teu trabalho e tudo mais, a gente teve a oportunidade de fazer um projeto social muito bonito, que chama Formando Crianças para o Futuro.
Aí é onde eu falo a questão de você poder ver e enxergar teu entorno. Então, por exemplo, dentro dessa empresa, tinha um assentamento ali perto. Então, eu e mais 3 amigos também, veja, a gente não faz as coisas sozinha, né? E as coisas que a Aham. gente faz sozinha não saem bem feitas. Também sempre tem que ter opinião, somar ideias aí de outras pessoas. Não é que não sai bem feito, mas tudo ajuda, né, Soma? Melhora, Então aí a melhora. gente melhora. Aí a gente chamou lá o Recursos Humanos na época da empresa e pediu para a gente poder fazer um trabalho social com essas crianças, porque a gente tinha uma parte de um centro de esporte muito grande. E aí a gente foi até a comunidade, falou com uma escola e pediu para a gente estar no contraturno escolar, tá trazendo essas crianças para estarem ali, naquele ambiente com a gente. Porque Uhum. um assentamento, talvez eles não vão ter toda a condição, ou mesmo os pais trabalham, as crianças ficam sozinhas com alguém que ajuda. Então, assim, que melhor para você colocar essas crianças para fazer uma prática esportiva, né? Então, o projeto começou com uma prática esportiva. Depois, ele foi se expandindo para dentro da empresa com muitos voluntários. Que aí a gente passou a ter trabalho na parte de reforço escolar na área de matemática, línguas, sabe? Parte ambiental. E uma coisa aqui que eu queria comentar desse trabalho foi que a primeira vez que a gente reuniu as crianças foi lá no centro desportivo, a gente fez um círculo assim gigante. E a gente perguntava, o que você quer ser quando crescer? E essas crianças, elas queriam ser aquilo que ela via na realidade delas, entendeu? Sem desmerecendo aqui qualquer profissão, mas eram Uhum. profissões sem muita aspiração, assim, profissional. E quando a gente teve a possibilidade de trabalhar um pouco mais essas crianças, a questão da motivação, de abrir um pouco o horizonte delas, elas queriam ser médicos, elas queriam ser professores, elas queriam ser gerentes de uma empresa também, entendeu? Então, assim, esse é a sementinha que você plantou ali naquela criança e aquela criança se abriu para o mundo. E hoje esse projeto cresceu muito dentro da empresa e tem muitos voluntários que trabalharam ali, né? Então, a gente impacta diretamente aquelas crianças e você impacta também aquelas pessoas que estão ali no seu trabalho. E as pessoas, elas passam a ter um sentido de generosidade muito maior. Eu digo assim, quando a gente trabalha voluntariado dentro de uma empresa, você não precisa nem trabalhar muitas questões psicológicas, assim, né? Aqueles cursos que a gente faz, como se automotivar, como ser uma pessoa bem-sucedida, sabe? Ou técnicas para você ser um super gestor. Faça voluntariado nessa empresa que você já vai ver a retribuição, essa transformação desse funcionário. Isso é uma coisa que eu confio muito, acredito muito. E aí, Uhum. então, assim, lá em Curitiba, a gente fez esse trabalho e também outro trabalho que eu gostava muito, lembrando lá quando eu era pequena, lá na minha cidade do interior, eu também ajudava no sopão dos sábados e domingos. Às vezes era sábado, às vezes era domingo. E então eu estava lá também trabalhando nesse projeto aí dessa comunidade. A gente, além da comida, a gente tinha muito a comunicação. Aí é um ponto também que eu gosto muito de comentar, assim, porque as pessoas que elas precisam, mais do que o alimento, às vezes, elas precisam de uma atenção. Elas precisam de alguém que olhe nos olhos dela e pergunte como você está. Me conte um pouco do seu dia, sabe? E elas vão contar um monte de coisa para você, que você nem às vezes é coisa que está pedindo. É coisa da realidade dela, é coisa de que aconteceu com a vida dela, sabe? Você tá fazendo com que alguém seja importante, sabe? Então, assim, a gente gosta de ser importante, a gente gosta de receber amor, receber atenção. Qualquer um Uhum. gosta. Então, antes de dar a sopa, a gente fazia esse bate-papo com as pessoas. E isso foi muito legal, assim, foi muito significativo. E eu. Renato, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uhum. Você teve, nesse período aí, algum feedback
não sei, crianças, jovens ou adolescentes, assim, dessas pessoas, essas vidas serem transformadas e retribuir para aquela comunidade de alguma forma, porque a gente tem isso lá na Siribeira, né? Nós fizemos a sexta-feira agora, foi o nosso aniversário. E os meninos programaram uma live no YouTube, fizeram uma live, joia, e a gente teve depoimento de alunos que passaram pela Siribeira, né? Por algum motivo não estão mais, mas seguiram uma carreira profissional em função daquilo que aprenderam lá e do que a Siribeira proporcionou a eles, né? Uma faculdade, um ensino técnico, e mostrando a gratidão e alguns, nas nossas campanhas, né? Contribuem, inclusive, financeiramente. Então, eu acho isso sensacional, né? Porque na verdade, aquele ser, aquele indivíduo, ajuda também aquela comunidade carente, né? Ela passou por uma fase que ele pode ajudar. Então, assim, você teve essa experiência lá de algum, não sei se eram muito novos, né? De repente, mas eu queria saber de você sobre isso, porque eu acho, pô, eu fico encantado, né? Eu fico encantado nessa predisposição Dentro desse deles. trabalho, dentro Uhum. desse projeto social lá com a empresa, a gente tem hoje, tá? Muito feedback, porque é um projeto mais a longo prazo, né? Então, assim, Certo. hoje, particularmente, depois que eu vim para aqui para a Argentina, eu já não tenho tanto mais o contato como eu tinha no dia a dia lá. Mas, Uhum. assim, o foco nosso era crianças do último ano seria do colegial. Sendo do ensino médio, Não, então é do ensino médio. do terceiro ano já para entrar Não, na perdão. faculdade. Não, perdão. Era da Do, fun, oitava para o primeiro do colegial. fundamental que chama, né? Do Isso, do fundamental. fundamental. Isso. Uhum. Então, assim, essas crianças, elas já. Por quê? Porque não todas, elas já teriam que trabalhar, né? Porque você pegava uma idade que ela ia para 15, 16 anos, que elas já iriam trabalhar. E é uma adolescência muito complicada, porque se a criança não for encaminhada, você vai ter logo aí entrando no mundo de violência, no mundo de É. drogas, no mundo que a gente fala do caminho fácil, né? Uhum. A porta grande, né? A gente nunca quer entrar pela portinha estreita, a gente quer entrar sempre pelo cômodo, né? Não que O mais seja, né? Mas fácil. às vezes o meio influencia muito É. nesse caso. Então a gente trabalhava com essa faixa etária. E dentro da empresa tinha o primeiro trabalho, que era um programa lá de Curitiba, né? Não sei se eu não quero dizer que é generalizado no Brasil, porque às vezes eu posso perder essa referência e estar mentindo aqui. Mas em Curitiba era o primeiro emprego. E aí a empresa, essas crianças que tinham bom desempenho, ela acabava absorvendo para esse primeiro emprego. E hoje temos Joia. profissionais dentro da empresa que saíram desse projeto, né? Então, Joia. assim, além do que, tocar vidas, né, deles terem outra realidade, particularmente eu já não tenho mais contato, como eu dizia contigo, mas para você, mas até o momento que eu estava lá, era contínuo esses feedbacks, sabe? Uhum. Ou mesmo em algumas organizações assim que a gente trabalhou no Sopão, né, na doação de alimentos, pessoas da rua mesmo se dispõem a vir trabalhar dentro dentro desse projeto. Então isso é legal, Uhum. porque a pessoa ela se automotiva, né? Ela se empodera para te ajudar. Ela sai daquela Joia. condição de, entre aspas, excluído, né? Penalizado, porque as pessoas que estão num grau de vulnerabilidade dentro da sociedade, elas tendem a pensar dessa forma. Eu não posso, eu não vou conseguir, eu não tenho capacitação, eu tive uma condição, ela joga no passado uma condição para projetar o futuro dela. Então é isso que a gente tem que resgatar. Não importa teu passado, o importante é que você faz do teu presente para Uhum. frente, né? Então isso Uhum. aí, acho que é importante, qualquer projeto social, a gente conseguir trazer esse brilho nos olhos de qualquer pessoa, Uhum. seja foco criança, adolescente, pessoas mais adultas,
mais idosos, né? Então, isso eu acho que é o nosso papel também, quando a gente fala qual que é a nossa... sair a palavra que é o Ouija, nosso... A impressão Como é? Nossa digital. impressão digital. A impressão digital, exatamente. Ó, deixa eu E eu falar, deixa eu gostaria... falar, não, deixa eu falar uma coisa só. Nós temos mais 10 minutinhos, porque o tempo está voando, tá? É, o tempo está voando. E você ainda não falou hoje, por exemplo, do que você faz aí, não é? Ok, Então, assim, vamos lá para você, é, começo, meio e fim, tá? ok. Então, assim, vamos lá. Aí você chegou, saiu de Curitiba e foi Eu para fui para Buenos Buenos Aires. Aires. Para Buenos Exato. Aires. E bom, e aqui é assim, outra realidade completamente diferente. Se sem querer julgar, né, a sociedade, eu vejo que é uma sociedade muito mais dependente do governo. É uma Ah, sociedade que existe muitas ONGs, obviamente, mas é uma sociedade que eu acho que eles dependem muito que o governo faça parte deles. Eu sempre comentava aqui, se o brasileiro esperasse que o governo fizesse a parte dele, a gente estava frito, né? Então, assim, a gente sai fazendo, a gente faz, não sei, é, precisa de alguma coisa, a gente se movimenta e faz. Não, né, daqueles panelaços aqui que vocês sempre falam, né, que o povo vai pra rua mesmo, bater panela, tá certo, né? A estrutura, ela tem que ajudar, ela tem que se movimentar de forma organizada, de forma correta, e o poder público tem que fazer a parte dela. Mas aham, eu sentia muito isso aqui, sabe? Então, assim, aqui em Buenos Aires, hoje, é como eu dizia para você, hoje Renata, não tenho um empreendimento social. Eu ajudo a várias causas, tá? Entre uhum, elas, muitos comedores, eles chamam aqui comedores, que são casas, ou algumas casas que estão na favela, por exemplo, que juntam as crianças para dar uma refeição, tá? Um comedor aqui seria cozinha, né? Comedor na minha sim, casa seria a cozinha, o ambiente da minha casa. certo. Então, assim, eles chamam comedores. Tem muito de comedores aqui. Né? A gente vai lá com uma contribuição financeira, tem as pessoas ali que fazem a comida, preparam e doam para essas crianças, ou tem aquele prato de comida, tá? Depois, durante essa fase que eu falei para vocês, assim, que com meu filho, meu tempo ficou bastante escasso para poder sair, né? Então, a gente tem toda a questão da responsabilidade dentro de casa e na educação dos nossos pequenos. Então, e lembra que eu comentei que eu conversei com uma pessoa aí do Brasil e ele falou assim, seu papel hoje de doação Sim, é ser mãe. ser Mas mãe. aí, com essa conversa, eu acabei me envolvendo dentro de um grupo que ajuda pessoas por telefone, tá? Então, assim, é Tá. um trabalho voluntário que eu posso dizer para vocês que eu tive 6 pessoas que eu tive o prazer e a oportunidade de estar conversando e hoje nós somos amigos, sabe? Pô, que legal. E principalmente, eu também estava numa situação triste, sabe? Eu também estava numa situação de que eu precisava de receber essa doação. E eu me Uhum, curei. Eu me curei de ajudar outras pessoas a se curarem é, também, sabe? Uma perda de um ente querido, é, uma situação de separação, sabe? Outras situações um pouco mais críticas, mais graves. Então, assim, o fato de você estar falando, o fato de você estar conversando, de expor esse tempo para a pessoa, fez toda a diferença, sabe? Então eu é, falo, assim, hoje eu faço forte isso, né? aham, Dentro aí do meu período aqui na Argentina, com a Karen, a gente tinha montado um empreendedorismo social que chama Catavento, que é onde a gente tinha essa visão de fazer projetos sociais, divulgar uhum, para contagiar pessoas, e nós juntas, eu aqui no Brasil, aqui na Argentina e ela aí no Brasil, a gente se une nas ideias para poder fazer uma campanha de Natal, uma arrecadação de brinquedos para crianças no dia da criança, sabe? uhum. Então, fazendo essas ações assim, eu acho que a gente faz a diferença no mundo. E aí volto, né, a dizer aqui a frase que eu gosto muito, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo, quer ver no mundo. Quer ver no E mundo. fazendo essas coisas, a gente vai
a gente vai chegar lá. É isso um pouquinho aí que eu queria falar para vocês. Renata, deixa eu lhe dizer, nós estamos encantados com sua trajetória, queremos colocar à disposição a Siribeira quando você vier ao Brasil. A Karen já está devendo uma visita a gente aqui, ela já sabe que na próxima vez que ela vier para o Nordeste, ela vai ter que vir à Bahia, tá? E esse convite é extensivo a você. São pessoas como vocês que, assim, servem de inspiração, né? Servem de exemplos para a gente, para os meninos, tá? Profissionais bem-sucedidas, né? Cada um com a sua carreira e trabalhando com o lado social, vindo lado a lado com a carreira profissional. Então, assim, desde já eu quero lhe convidar, né? Você agora seguindo a Siribeira vai vendo as campanhas que a gente vai fazendo, logicamente Já tô vendo. a próxima, muito provavelmente, é a campanha do Natal. A gente faz um Natal Siribeira. Nós temos um comboio fraterno Siribeira, que é um pessoal aqui do Land Clube Bahia que capitaneia eles. A gente faz uma doação de cestas básicas no período do Natal. Conseguimos doar normalmente 1,5 tonelada de alimentos, são 200 cestas básicas. O cara está dizendo que a gente vem jogar capoeira com as meninas aqui. Então, assim, muito obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço. Por nos dar essa aula, né? E assim, e que a gente possa se espelhar no que você faz, para que a gente possa continuar fazendo, doando para essas pessoas que são pessoas mais necessitadas e carentes, às vezes até, como você falou, de ouvir, né? De falar. De ouvir. Então, tá? A Karen falou da escutativa, e a escutativa é super importante. 30 segundos. Última frase. Não, vai. 2 frases. Cultive o hábito da gratidão. Gratidão, Roberto, por essa oportunidade. Sejamos gratos Nós que agradecemos. por tudo que acontecer na nossa vida. Sim? Até as coisas negativas também são momentos aí para a gente pensar o que a vida está pedindo para mim. E oração.